Olá, boa tarde. Meu nome é Maria, eu sou coordenadora da Frente Parlamentar dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, sou a mediadora dessa nossa sala hoje, para a gente debater a Agenda 2030 e conhecer alguns projetos, alguns cases de sucesso que fomentam e trabalham, incentivam a Agenda 2030 no Distrito Federal e no Brasil. No primeiro momento, eu gostaria de agradecer o convite do Instituto Lixo Zero pela parceria e por acreditar também na nossa construção, no nosso trabalho. E antes de passar a palavra para as convidadas, eu gostaria de apresentar um pouquinho a Frente Parlamentar. Nós somos a Frente Parlamentar do Distrito Federal, então da Câmara Legislativa do Distrito Federal. É uma frente presidida pelo deputado distrital Leandro Graz, ele que também foi responsável pela idealização do projeto, né, do projeto BSB 2030. Então, a proposta do projeto é criar uma rede de apoio, de incentivo, de colaboração, não só pela defesa da Agenda 2030 no legislativo, com propostas legislativas em prol da Agenda 2030, mas também de fomento da pauta em Brasília, né, no sentido de apoio, de construção dos projetos e que já realizam, né, que já constroem a Agenda 2030 no território. E essa mesa, eu fico muito feliz, satisfeita e honrada em ter essas pessoas aqui comigo, porque a composição dessa mesa ela é resultado de tantos encontros e links e parcerias que a frente proporcionou. Nós conhecemos nesse tempo, né, nesses 2 anos de frente parlamentar, conhecemos, nos aproximamos de pessoas, de projetos inspiradores, incríveis, que merecem visibilidade, sucesso e muita luz pela construção e por tanta garra e energia e vontade de colocar o nosso país, né, no caminho da Agenda 2030, de continuar construindo em prol da Agenda 2030. Então, hoje vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouquinho de cada um desses projetos, e eu vou começar apresentando as convidadas. É uma mesa 100% feminina, e de líderes e mulheres que estão trabalhando em prol da Agenda 2030. Eu vou apresentar todas elas e passar a palavra para a primeira, que vai ser a Ana Paula Barbalho. Então, Ana Paula Barbalho é coordenadora técnica do projeto FIB 2030 para a implementação da Agenda 2030 da ONU e da Felicidade Interna Bruta, multiplicadora do Politize, Embaixada Brasília 2021, líder da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, RAPS, turma 2020. Ela é bióloga e mestre em Biologia Animal pela Universidade de Brasília, estudante de Direito da UNB, analista ambiental da carreira federal desde 2017. Hoje a gente também vai ter a presença da Patrícia Miranda Menezes, ela que é psicóloga com especializações em administração pública e gestão urbana, história, sociedade e cidadania, desenvolvimento local e objetivos de desenvolvimento sustentável. Cursando mestrado profissional em ensino de ciências ambientais, é servidora da prefeitura de Barcarena desde 2002. De 2003 a 2020 foi responsável pela institucionalização e gestão do conhecimento da Agenda de Desenvolvimento da ONU na prefeitura, pela articulação institucional do gabinete do prefeito referente ao fortalecimento da governança multinível e do estabelecimento de parcerias multissetoriais que contribuíssem com a implementação e acompanhamento de progressos das agendas no município. Atualmente está cedida para o governo do estado do Pará, exercendo o cargo de diretora de Ordenamento, Educação e Descentralização da Gestão Ambiental na Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, onde continua atuando com a institucionalização e gestão do conhecimento das agendas de desenvolvimento da ONU. A Patrícia é cofundadora da Rede ODS Brasil. Também conosco a Fabiana Paiva, que é assessora de Advocacy e Mobilização pela Visão Mundial, é mestre em Relações Internacionais, especialista em Educação, Municipalização dos ODS e Políticas Públicas para Desenvolvimento Sustentável. Ela é membro do GT da Sociedade Civil pela Agenda 2030. E, por fim, não menos importante, estará conosco também Cíntia Lucena, representando o programa UNB 2030, coordenado pelo nosso querido professor Tiago Guerri. A Cíntia ela é graduanda em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, pesquisadora no programa UNB 2030, e da Rede Internacional de Pesquisadores sobre Povos Originários e Comunidades Tradicionais.
ativista socioambiental na Greenpeace Brasil, mobilizadora do projeto Defend the Defenders, jovem embaixadora EcoWoman 2020 e cofundadora do movimento Nosso Lago. Muito obrigada pela participação de todos, pela participação em presença das 4, e convido agora a Ana Paula, passo a palavra para você. Oi, Ana Paula, nos escuta? Olá, Olá, vamos lá, estou tentando fazer a projeção. Vocês veem a minha tela? Ainda não. Não? Talvez tenha sido bom. Agora? Não, ainda não. Vou tentar, Vou tentar começar de novo para ver se funciona, tá bom? Deixa eu ver aqui. Para mim aparece que eu não posso compartilhar a tela, mas na hora que eu mando compartilhar, para mim ele aparece que compartilhou. Compartilhou? Não, ainda não. Hugo, que é a pessoa que está ajudando a gente na técnica, você consegue ajudar com a apresentação? Se não der também, eu vou em frente, tá bom, gente? Ele perguntou se você consegue agora. Para mim parece que está compartilhando, por isso que eu estou perguntando. Bom, se não estiver compartilhando... ainda não compartilhou. Deixa eu ver aqui, vamos lá. E agora talvez... acho que agora vai, gente. Agora vai. Foi? Se não foi, eu vou desistir, aí depois eu deixo disponível para quem quiser fazer o download dessa apresentação, tá bom, gente? Olá, boa tarde a todas e todos, eu sou a Ana Paula Barbalho, eu sou representante de uma grande equipe, que é a equipe do FIB 2030, que é um projeto que se inspira em uma equipe multidisciplinar de entusiastas do bem comum. Nós constelamos vários conhecimentos inovadores e que são integrados a metodologias colaborativas, nos quais a gente experimenta novos formatos de trabalho que são ligados às competências do futuro e aprendizados em rede. Então, uma equipe muito dinâmica. Como que surgiu a ideia do projeto FIB 2030? A felicidade interna bruta, a sigla FIB, vem de felicidade interna bruta, ela é um índice, de fato, é um índice que foi desenvolvido no Butão, em contraposição ao Produto Interno Bruto, ao PIB. A felicidade interna bruta, então, é um índice que mede muito além da questão somente econômica, dos processos das nossas comunidades, né? A ideia é viver uma vida positiva, preservar a natureza e manter as coisas simples, muito mais do que você obter um recurso financeiro, uma riqueza, em termos econômicos. Mais importante do que calcular o dinheiro, seria valorizar a felicidade e a simplicidade. Então, para mensurar essa felicidade, essa simplicidade que os habitantes do Butão experimentam, o rei, na década de 70, o rei do Butão, pediu para que fosse desenvolvido um índice de felicidade interna, que é baseado em 9 dimensões. Essas 9 dimensões, elas avaliam o ser humano como um indivíduo completo e também um ser humano dentro da sua comunidade. Então, é baseado no bem-estar psicológico, na avaliação de saúde, como essa pessoa utiliza o seu tempo, como é essa comunidade, se é uma comunidade vibrante, se responde aos desafios, se é uma comunidade unida, nos índices de educação, cultura, meio ambiente, o acesso à água potável, a serviços ambientais de qualidade, a governança territorial, também é o padrão de vida que o indivíduo leva, por exemplo, considerando aspectos como mobilidade urbana, utilização de cidades inteligentes. Esse índice ele foi sendo aprimorado ao longo do tempo, ele é um índice bastante completo, e a ideia do projeto do FIB 2030 é ampliar a felicidade individual e coletiva nas cidades através da implementação dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, nos locais, nas comunidades. Então, daí vem o nome FIB 2030, Felicidade Interna Bruta e Agenda 2030 caminhando juntas para a implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e também para a ampliação da felicidade
num ciclo que se alimenta mutuamente, né? Um ciclo de produção, vamos dizer assim, de conhecimento, de transmissão de conhecimento, mas principalmente de elevação do bem-estar das sociedades. Eu vou falar rapidamente sobre o que a gente faz. A gente conecta, tece e ativa ecossistemas de inovação aberta, com a cocriação de modelos de desenvolvimento replicáveis, com foco nas cidades a partir das suas comunidades. Isso significa que a gente vai procurar mapear todas as habilidades que já existem nessas comunidades, desenvolver novas habilidades e vai ativar a rede. Esse ecossistema de inovação é um dos nossos objetivos. Ativar a rede de instituições, de parceiros, de pessoas que queiram transformar as suas realidades e ampliar a felicidade dessa comunidade. A gente usa para isso uma estratégia multidisciplinar. Aqui tem um slide, seria um slide que mostraria uma mandala. Imagina uma mandala. Ela tem vários elementos, tá? O objetivo central dessa mandala é aumentar a felicidade implementando a Agenda 2030. Então, a pergunta é como aumentar a felicidade implementando a Agenda 2030? Então, eu vou ter uma estratégia de comunicação, inovação comunitária, pesquisa e dados. Vou implementar uma sociocracia 3.0, que é uma ação coletiva dos moradores se tornando tomadores de decisão junto às instituições governamentais, né, com financiamento de projetos e implementação de políticas públicas relacionadas aos ODS. Vou criar uma plataforma de um ecossistema de informações dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, uma plataforma FIB 2030, e também vou desenvolver projetos piloto, né, que vão aproveitar esse ambiente de inovação comunitária, esse estímulo de inovação, oficinas educativas, prêmios, para a implementação de projetos locais que mudem a vida da comunidade. Então, a gente acredita muito numa filosofia do local para o global. O impacto que você tem no local vai se refletir no global, né? A gente não percebe como sendo uma iniciativa exclusiva dos estados, dos governos, essa implementação da Agenda 2030. A gente percebe muito como as comunidades engajadas, de mãos dadas, construindo, co-criando coisas novas para que essa realidade da Agenda 2030 ela seja implementada de fato e melhore a vida das pessoas. Um projeto muito emblemático que a gente está hoje desenvolvendo é a Ação Oikos, que é em parceria com várias instituições aqui do Distrito Federal, né, o movimento comunitário do Jardim Botânico, que fica no Centro de Práticas Sustentáveis do Distrito Federal. O Distrito Federal tem o privilégio de ter um centro de práticas sustentáveis, que com a Ação Oikos, ele foi reativado e aberto à comunidade, e ele funciona a Ação Oikos funciona através de uma rede de cooperação e engajamento das comunidades locais. Então, as instituições, as associações do bairro, associações de moradores, de comerciantes, elas estão juntas nessa atividade da Ação Oikos para o desenvolvimento de projetos de educação ambiental e sustentabilidade. O FIB 2030 na Ação Oikos tem vários projetos, como uma aceleradora ODS, processos de ideação e incubação, Laboratório de Inovação Social 9/17, que são as 9 dimensões do FIB, mais os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a criação de uma plataforma de investimentos para financiar os projetos locais, a institucionalização de um coworking público, baseado nessa ideia de estruturação de projetos FIB 2030, e um marketplace de venda de produtos sustentáveis e projetos desenvolvidos na Ação Oikos. Eu tinha trazido um vídeo também para vocês verem como que funciona o CPS. O CPS é uma estrutura inovadora, é um prédio com design sustentável, com telhado verde, com captação de água da chuva, que foi feito numa técnica construtiva especializada, e nós estamos agora, em parceria com essas outras instituições, reativando o ecossistema do Distrito Federal para promover a implementação da Agenda 2030. O selo DS e as instituições de ensino superior. Esse é um outro projeto também que a gente está finalizando agora, começou na Universidade de Brasília, eu acho que a Cíntia vai falar sobre ele. É uma parceria nossa também com essa equipe maravilhosa, que é uma proposta de tecnologia social para o fortalecimento da Agenda 2030 nas instituições de ensino superior. A parte do FIB 2030 é um diagnóstico da felicidade interna bruta da comunidade universitária, com também um delineamento de quais os projetos favoreceriam elevar essa felicidade interna bruta, quais projetos
que contemplem o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável dentro das instituições de ensino superior poderiam ser implementados. Então, ele é um diagnóstico que ele não é estático. A ideia desse projeto, que é um projeto inovador e muito interessante, é que dentro desse conceito de um selo social, a gente possa criar várias etapas de implementação da Agenda 2030 dentro das universidades. E a parte que a gente fica responsável do FIB 2030 é justamente fazer um assessment, fazer um acesso a esse diagnóstico da felicidade interna bruta e da estruturação de um índice específico, né? Os ODS desse projeto basilares são o ODS 5, 3 e 11, e ODS estruturantes o 4 e o 10. Então, são vários projetos que nós estamos engajados e participando também ativamente. A gente acredita muito nessa união de várias instituições e de vários grupos que têm habilidades diferentes, né? A gente acredita nas pessoas como elementos transformadores e como elementos que vão mudar a realidade das comunidades. Essa é essencialmente a mensagem que eu venho trazer. O nosso website é www.fib2030, FIB 2030, de Felicidade Interna Bruta, 2030, da Agenda 2030.com.br. E o nosso Instagram, nossas redes sociais, @FIB2030BR no final. Eu sou Ana Paula Inglês Barbalho, represento essa equipe maravilhosa, multidisciplinar, e eu agradeço muito a oportunidade de estarmos aqui hoje nessa mesa tão rica de troca de experiências e de demonstração, especialmente por essa iniciativa do Instituto Lixo Zero Brasil, de promover esse encontro, que tenho certeza que abre os olhos de toda a audiência, de todo mundo que está participando, para uma realidade promissora, um futuro novo que nós estamos pensando desde agora. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Eu acho que é importante exatamente a gente debater a Agenda 2030 e entender que já tem muita gente construindo, né? Que muita coisa já está sendo feita e a gente precisa fomentar esses cases, olhar para esses projetos, incentivar as pessoas, apoiar e construir junto. É nesse sentido, quem fala muito sobre isso de forma brilhante é a Patrícia, que é a nossa próxima convidada. Olá, boa tarde a todos, a todas, a todos que nos assistem. Eu sou Patrícia, a cofundadora da Rede ODS Brasil. A Rede ODS Brasil é uma coalizão de instituições de diversos segmentos que foi criada em julho de 2015. Vamos fazer 6 anos agora de atuação no próximo mês. A Rede ODS Brasil, ela tem esse mesmo espírito, a mesma intenção que a Ana apresentou agora para nós. Então, nós somos um conjunto de instituições que há quase 6 anos se articula e se apoia para promover ações que têm como objetivo principal democratizar a Agenda 2030, mas democratizar para além daquele, são 17 objetivos, 169 metas pactuados por 193 países. A Rede ODS Brasil sempre procura democratizar a Agenda 2030 de uma forma mais qualificada, mais aprofundada, destacando que essa é uma agenda de Estado, é uma agenda de direitos humanos, civis, sociais, políticos, coletivos, é uma agenda progressista e que serve como ferramenta de planejamento e gestão para o poder público, tanto no âmbito do poder executivo quanto no âmbito do poder legislativo. Então, a Rede ODS Brasil, nesses seus 6 anos de existência, nós temos como uma grande força mobilizadora. A gente sempre destaca que uma coisa que o próprio ODS 17 coloca é que para a implementação da agenda é preciso que se aprenda a mobilizar outras formas de recursos, que não recursos financeiros. Então, por isso que nesses 6 anos a Rede ODS Brasil nunca pediu e nem nunca recebeu R$1 de nenhuma instituição, de nenhum membro, de nenhum parceiro. Todas as nossas ações, elas são realizadas com
os demais recursos humanos, materiais que as instituições têm para contribuir. Cada um doa aquilo que tem. Seja uma plataforma para fazer um evento online, seja um auditório, quando a gente fazia atividade presencial, seja o seu tempo para organizar uma atividade ou para doar o seu conhecimento. Então, nessa dinâmica, nós já fizemos centenas de eventos de capacitações. Inclusive, ontem lançamos um curso para servidores públicos, estaduais e municipais, tendo como foco o desenvolvimento urbano sustentável. O curso vai abordar todas as metas do ODS 11 para qualificar os servidores para que possam elaborar políticas públicas e legislações mais adequadas que contribuam com a implementação da Agenda 2030. E aí as pessoas geralmente me perguntam, mas o que tu queres dizer com políticas públicas e legislações adequadas? Vou dar alguns exemplos. Uma política pública adequada para a implementação da agenda é você... Vou pegar, deixa eu ver um exemplo bem básico. O programa de distribuição de renda é uma política pública adequada. E aí, quando eu digo que a Agenda 2030 é uma ferramenta de planejamento e gestão, eu acho que tem um exemplo muito emblemático que a gente pode utilizar hoje, né? Na verdade, a Agenda 2030, ela é a agenda que veio posteriormente à Agenda dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que vigorou de 2000 a 2015. Ela quer assegurar os avanços que foram obtidos com os ODM e ampliar esses avanços. Então, o que é que isso significa? Que se no ODM você queria que as pessoas fizessem 3 refeições por dia, agora você quer que as pessoas tenham segurança alimentar e nutricional. Então, essas agendas, elas estabelecem diretrizes para que cada país elabore sua própria estratégia para cumprir. E o Brasil sempre foi protagonista nessas agendas de desenvolvimento da ONU. A agenda dos ODM foi pactuada pelo presidente Fernando Henrique em 2000 e serviu durante muitos anos, durante todos os mandatos do presidente Lula e presidente Dilma, como norteador de políticas públicas. Então, se em 2014 o Brasil saiu do mapa da fome, foi porque o governo estabeleceu um conjunto de políticas públicas, como Programa Fome Zero, PRONAF, PNAE, a criação... Oi, amor, a titia não pode falar agora, tá? Desculpa, gente, acontece essas coisas em evento. Então, já estou concluindo, Maria. Então, essas agendas, elas servem como ferramenta de planejamento e gestão, para que a gente trace políticas públicas e legislações adequadas, que devem ser articuladas e complementares. Então, esse conjunto de políticas públicas, que foi baseado no cumprimento da meta, visou o cumprimento da meta do ODM1, fez com que o Brasil, em 2014, saísse do mapa da fome, e não só cumprisse, mas até superasse essa meta do ODM1. E aí, quando você não tem políticas públicas e legislações adequadas, que infelizmente é o cenário que nós estamos vivenciando agora, o Brasil está retornando ao mapa da fome e está muito longe de alcançar o ODS número 2, que quer assegurar que as pessoas tenham segurança alimentar e nutricional. O ODS 2 também quer que a gente tenha um modelo de desenvolvimento de produção agrícola mais sustentável. E aí, eu dei esse exemplo porque ele serve tanto para o executivo quanto para o legislativo, né? Porque aí você quer um modelo de agricultura sustentável, mas quando o Congresso aprova a liberação de centenas de agrotóxicos que são proibidos no mundo inteiro, como nós vimos nos últimos anos, ao invés de aprovar a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, que está há 10 anos tramitando no Congresso Nacional, você está se distanciando cada vez mais do cumprimento do ODS 2.
Então, isso que quer dizer você ter políticas públicas e legislações adequadas. Então, o papel do executivo, o papel do legislativo é essencial na implementação da agenda. Mais da metade das metas dos ODS, apesar dessa ser uma meta pactuada pelos Estados-membros da ONU, pelos primeiros ministros ou presidentes da República, mais da metade das metas dos ODS são relacionadas a competências dos governos subnacionais, que no caso do Brasil são os estados e municípios. Então, é essencial que esses atores, executivo e legislativo municipal e estadual, estejam cada vez mais engajados com essa agenda. Então, esse é um grande público das ações da Rede ODS Brasil. Para concluir, só para explicar nossa dinâmica, então, as instituições na rede, elas se aglutinam inicialmente por área de atuação. Então, nós temos grupo de trabalho da sociedade civil, grupo de trabalho da academia e grupo de trabalho do poder público, onde temos diversos atores do executivo e do legislativo, de órgãos de controle externo também. E temos a honra de ter o mandato do Leandro, né, e a Frente Parlamentar BSD 2030 como ponto focal do GT de legislativo, junto com o mandato do vereador Renato Lorenzini de Anchieta, no Espírito Santo. Eu acho que eu já passei do meu tempo, peço desculpa, mas quero parabenizar a frente por esse evento. É extremamente importante a gente engajar cada vez mais as pessoas para contribuírem com a implementação e acompanhamento de progresso da Agenda 2030. A Rede ODS Brasil atua também no acompanhamento de progresso, mas eu não vou entrar nesse mérito porque eu acho que Fabiana vai falar sobre isso, já que um dos grandes focos de atuação do GT Agenda 2030, que é um grande parceiro da Rede ODS Brasil, é justamente o acompanhamento de progresso da agenda por meio do relatório LUX. Então, é isso. Muito obrigada e estou à disposição, caso tenha perguntas. Muito obrigada, Patrícia. Acho que a potência da Rede ODS Brasil é exatamente essa, né? De criar pontes, criar laços. E acho que a Fabi, que é a próxima convidada, vai falar um pouco sobre isso, sobre essas pontes, esses laços que nós estamos juntas também e fomentando a agenda, a pauta e o debate. Fabi, muito obrigada pela participação. Agora é com você. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Fabiana, está aparecendo aí meu nomezinho aí. Estou aqui representando o Grupo de Trabalho da Sociedade Civil pela Agenda 2030, mas eu sou também assessora de advocacy e mobilização pela Visão Mundial. Eu estou trabalhando no projeto da União Europeia, que eu vou conversar um pouquinho mais sobre ele com vocês em breve, mas vamos começar pelo começo, né? Vou colocar aqui um tempinho para eu não me exceder. Bom, o GT, né, vou chamar ele aqui de GT, já estamos todos íntimos aqui, né? O GT, ele é um grupo de trabalho que funciona desde o ano de 2014, e ele se agregou ali, as organizações se juntaram a partir desses encontros que a sociedade civil passou a ter para debater essas negociações da agenda pós-2015, né, pós-ODM, que traz, né, como resultado os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030, né? E todos esses desdobramentos que vão acontecendo após esse tempo de negociações, de conversas, né? Então, aí em 2014, a gente tem a formalização do GT, e desde então, o GT vem trabalhando com a difusão, promoção e o monitoramento da Agenda 2030 no Brasil. A gente tem mais de 50 membros espalhados pelo Brasil todo, e como a gente colocou, a gente é um grupo de trabalho mesmo, né? Então, a gente tem ações de cooperação entre essas organizações que fazem parte do GT, a gente tem ações conjuntas, campanhas conjuntas, e a gente tem essa cobertura nacional, né, que temos organizações no Brasil todo, e temos também uma cobertura boa dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? A gente tem organizações que trabalham com diversos ODS, então a gente tem essa atuação bastante diversa e bastante pulverizada, né, pelo território nacional. Em 2018, a gente tem uma
congregação aí de 5 organizações que fazem uma proposta de projeto para a União Europeia, que passa a financiar, a partir de então, as ações do grupo de trabalho no Brasil. Né? Então, a gente tem, nesse projeto, 3 anos de financiamento da União Europeia para as atividades do GT, e aí, com esse projeto, o GT passa a ter esse suporte financeiro para desenvolver uma série de ações que têm sido, nesses últimos 3 anos, extremamente frutíferas, extremamente importantes para a discussão da Agenda 2030 no Brasil, né? Então, a gente tem aí uma gama de ações muito complexa e ampla, e eu trouxe aqui, a pedido da Maria, para a gente conversar um pouco sobre essas atividades, essas ações, o case do GT, né? Vou falar, então, sobre alguns desses braços de ação que o GT tem no Brasil e os resultados dessas ações, né? Então, desde 2018, a gente tem atividades anuais de debates públicos com municipalidades de todo o Brasil, de todas as regiões do Brasil. Então, debates sobre como integrar os orçamentos municipais à Agenda 2030, que a gente enxerga como uma das principais formas de trazer a Agenda 2030 para a formulação de política pública, né? Essa junção dos TCUs com as legislaturas, fazer essa junção para conversar sobre como é importante a Agenda 2030 e colocar essa agenda nos orçamentos, né? Como eu sei que a gente teve aqui previamente a fala da Patrícia, Barcarena é um dos cases de sucesso desse tipo de ação, e o GT, o que o GT faz é multiplicar esses cases de sucesso, lutar pela multiplicação dessas ações bem-sucedidas, né? Além desses debates públicos, esses workshops, essas conversas, a gente faz também anualmente um seminário de soluções inovadoras. Então, a gente recebe propostas de projeto do Brasil todo, e a gente tem um comitê de seleção, e a gente decide os projetos que são... depois do prêmio, eles passam por um processo de aceleração desses projetos, que é bastante interessante. Então, a gente está ali potencializando projetos que já estão acontecendo, né? A Maria estava falando há um tempinho atrás sobre como essas ações já existem no Brasil, né? Eu costumo, toda vez que eu vou conversar com alguém sobre a Agenda 2030, ou eu vou dar alguma palestra ou uma aula sobre isso, eu costumo falar com a minha audiência, perguntar, né, gente, se não tiver uma Fabiana, uma Maria, uma Patrícia, uma Ana para falar sobre a Agenda 2030, será que a Agenda 2030 vai para frente? Será que os objetivos vão ser alcançados? Será que vai ter trabalho em favor da Agenda 2030? E aí eu sempre escuto um sonoro, não! Porque todo mundo acha que a gente só vai conseguir fazer as coisas da Agenda 2030, os objetivos da Agenda, se a gente nomeá-los como tal, o que é mentira, porque a gente já tem uma potencialidade na população brasileira gigantesca de projetos que já estão em andamento, muitas vezes não são caracterizados como Agenda 2030, né? Então, a gente tem pessoas lutando pela educação básica, a gente tem pessoas lutando por saneamento básico, essas pessoas, elas estão integrando a Agenda 2030, mas muitas vezes elas não entendem que estão integrando e não entendem o quanto elas são importantes nessa colaboração com a Agenda 2030. Então, o GT também faz esse tipo de trabalho para aglutinar essas pessoas, assim como a Frente Parlamentar tem feito aqui no Distrito Federal, de fazer essa aglutinação de projetos, né? Trazer as pessoas que estão com os projetos da agenda e juntar com as pessoas que estão a fim de investir nesses projetos ou a fim de contribuir com esses projetos. Esse processo de match de pessoas que já estão trabalhando com isso, pessoas que querem trabalhar ou querem investir, é um dos braços também da atuação do GT nesses últimos 3 anos e dentro desse projeto da União Europeia, né? A gente também tem, agora, claro, na pandemia, essa atividade ela foi modificada, né? Todas as atividades acabam tendo que ser um pouco adaptadas, né? Mas a gente tem presença nos fóruns internacionais, como o Fórum Político de Alto Nível, e a gente tem feito nossa participação anual com os resultados do relatório Luz,
que é o relatório que faz um monitoramento nacional de todos os objetivos de desenvolvimento sustentável e todas as metas que a gente conseguir. A gente tem 169 metas dentro desses 17 ODS, e todo ano a gente tem tentado aumentar o número de metas que a gente cobre aí nesse monitoramento, e é o maior e único, na verdade, relatório da sociedade civil que faz essa cobertura nacional e de todos os ODS, mostrando o que está quais são as metas que estão sendo alcançadas ou que não estão sendo alcançadas. E o que a gente tem visto nesses últimos anos é realmente uma destruição muito forte, uma regressão muito forte dessa agenda no Brasil. No ano passado, a gente cobriu 149 metas, e dessas 149 metas, só 4 foram consideradas que estavam tendo algum progresso. O resto, todas as outras estavam estagnadas ou em retrocesso. Então, a gente tem um cenário no Brasil muito desfavorável à agenda, e a gente precisa cada vez mais empoderar as organizações e a sociedade civil que estão envolvidas na luta a favor da agenda, né? E, nesse sentido, a gente tem o relatório Luz, né? Inclusive vai ser lançado no dia 13 de julho, já deixo aí o convite a vocês, vai ser lançado em uma audiência pública no Congresso Nacional, e, claro, vai estar no site do GT, no dia 13 de julho, com o nosso monitoramento do ano de 2020 e 2021. Com certeza, os resultados vão ser bastante aterradores, né? A gente tem visto a situação brasileira junto com a pandemia, então não é uma coisa muito animadora, mas a gente precisa manter esse processo de monitoramento para que a gente possa cobrar dos nossos governantes, dos nossos legisladores, que novas políticas públicas sejam estabelecidas para isso, né? E aí, nesse sentido, no sentido de empoderar e no sentido de cobrar, o GT também tem duas atividades importantes, que são os editais de fortalecimento das organizações do GT, então a gente financia algumas atividades que são desenvolvidas pelas organizações do GT. Então, a gente tem o selo o selo ADS da UNB, que está sendo desenvolvido, é uma dessas atividades. A gente tem também na região, no município e na região metropolitana do Rio de Janeiro, o lançamento das agendas locais, que vai ser, inclusive, amanhã, às 10 horas da manhã. A gente está com um material muito legal de proposição de políticas públicas, e também, como uma das principais atividades do GT, a gente tem aí o braço de advocacy, que é um braço muito importante para nós, principalmente nessa legislatura federal, que é esse braço de ficar no Congresso Nacional cutucando os nossos deputados, os nossos senadores, para que projetos que privilegiem a promoção da Agenda 2030 sejam propostos, sejam discutidos, sejam votados, né? Então, nesse braço, o GT tem presença em diversas instâncias de conversas da sociedade civil com o setor público, o setor político brasileiro. Então, claro que nós somos um parceiro da Frente Parlamentar dos ODS no Distrito Federal, é uma parceria que muito nos orgulha e nos traz muitas possibilidades de atuação aqui no Distrito Federal, mas a gente também está presente em diversas comissões no Brasil que lidam com os ODS. Então, a gente está na comissão de Recife, a gente está na comissão de São Paulo, na comissão formada de Santa Catarina, recém-formada comissão de Santa Catarina, e a gente está principalmente na Frente Parlamentar Nacional pelos ODS. Então, a gente está nessa frente que é presidida pelo deputado Nilton Tato, e principalmente com uma ação muito contundente, que é a proposição de um projeto que está agora em tramitação no Congresso Nacional, que é o projeto 1308, que busca a reinserção da discussão da Agenda 2030 no âmbito federal, depois do veto do presidente Bolsonaro à Agenda 2030 no PPA, no Plano Plurianual, e no orçamento brasileiro. Então, a gente tem monitorado e acompanhado a tramitação desse projeto, e a nossa intenção é que sejam propostos e monitorados e aprovados muitos projetos dessa natureza, para que a gente continue
Continue não, que a gente se recoloque no caminho de perseguir essa agenda, porque a gente está, nesse momento, realmente muito longe de alcançar essa agenda, os objetivos que a gente estabelecer um compromisso com a comunidade internacional, né? A gente sabe que a agenda, ela não é uma agenda de governo, então não é de um, de outro, esquerda, direita, centro, não é. É uma agenda de Estado. O Estado brasileiro colocou esse objetivo e esse compromisso com a comunidade internacional, então a gente precisa continuar buscando a promoção dessa agenda e buscando políticas públicas que façam com que a agenda se torne realidade. Por fim, só queria comentar que a gente está fazendo fomento de comissões municipais em diversas outras cidades. A gente quer que essas instâncias de participação da sociedade civil nas legislaturas seja concretizada. Então, a gente está no processo de criação de materiais que fomentem essas criações de comissões, junto com a Rede ODS. A Rede ODS é um parceiro muito importante dessa atividade. E a gente tem feito esse tipo de atividade e outras também que privilegiem e nos auxiliem nessa persecução da agenda, né, em todo o território nacional, que é onde o GT tem essa atuação. Acho que é isso. Eu queria agradecer muito a Mariá. A Frente Parlamentar é sempre um parceiro muito importante do GT. A gente está sempre querendo contribuir e receber muito de vocês também. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a todas as minhas companheiras de mesa aqui. Estou bem feliz de estar com mulheres tão maravilhosas, bem feliz mesmo. E obrigado também ao Instituto Lixo Zero Brasil, né, por essa oportunidade de a gente conversar aqui de um assunto que é tão importante. É isso. Obrigada, Maria, obrigada, Hugo, e até a próxima, pessoal. Muito obrigada, Fabi. Acho que com a fala da Fabi ficou bem claro que para as pessoas têm um caminho, né? Se quiserem contribuir com a Agenda 2030, o GT da Sociedade Civil está de portas abertas. Tem um site, né, Fabi? Tem site, tem rede social. Acho que é um caminho bem bacana para vocês se aproximarem do debate. E nesse sentido de aproximação, de fomento, de ativismo, eu convido a Cíntia para falar sobre o trabalho realizado pela UNB. Muito obrigada, Cíntia. Obrigada, Maria. Queria desejar uma boa noite a todos. Estou bem feliz de estar aqui hoje representando, né, tanto o âmbito das universidades como também da própria juventude. E estou bem feliz, recebo com muita felicidade que esse evento está acontecendo e trazendo esse espaço para as pessoas entenderem que Brasília é um centro político não só dentro do Congresso Nacional, mas também com outras entidades aí, inclusive da sociedade civil, que fazem esse trabalho para promover a Agenda 2030, né, que é o nosso caso. Eu vou acompanhar a minha apresentação aqui que eu tinha preparado, mas qualquer coisa vocês me avisam. Primeiramente, eu queria apresentar para vocês o programa UNB 2030, que é um programa de extensão da Universidade de Brasília, que tem o objetivo de implementar, mapear e articular a Agenda 2030 e os ODSs, tanto no ambiente universitário quanto na nossa comunidade. Quando a Universidade de Brasília se propõe a ter esse grupo de estudo específico, né, sobre essa agenda, eu queria reforçar também que é uma forma da gente refletir e olhar para aqueles blocos coloridos, para aqueles objetivos de desenvolvimento sustentável, não só numa perspectiva geral, como também entendendo a nossa posição enquanto Brasil, enquanto Sul global, com uma visão crítica, com uma visão construtiva em relação dessa agenda para realmente mobilizar mais pessoas aqui no Brasil e conquistar mais avanços para uma sociedade mais justa e também mais sustentável. Eu gostaria de compartilhar um pouco esse processo do UNB 2030 em se formar, né, enquanto projeto de extensão, entendendo que isso pode servir, né, como um caso de sucesso para outras universidades. Antes dele ser realmente colocado como um projeto de extensão em 2018, diversos professores de diferentes departamentos começaram a articular tanto grupos de trabalho quanto eventos de diálogo sobre a Agenda 2030 para apresentar para o corpo docente e para os alunos também essa agenda, essa oportunidade de crescimento, essa oportunidade de protagonismo também da universidade em prol desses objetivos.
E depois da formação desse projeto de extensão, a gente realizou diversos eventos temáticos, também com parceiros, né, que todos que estão presentes hoje são parceiros nossos também. A gente realizou mapeamentos de oportunidades dentro da Universidade de Brasília. Então, a gente fez um levantamento para entender até que ponto os alunos, técnicos e professores realmente entendiam a dimensão dessa agenda, que projetos de pesquisa estavam relacionados com ela, para poder apresentar que realmente, por mais que as pessoas não entendam, não percebam a priori, né, que elas estão fazendo algo em prol da Agenda 2030, muitas vezes existe essa conexão. A gente também realizou artigos, né, e pesquisas científicas sobre o tema, e realizou também um prêmio ODS aí para as iniciativas que estavam realmente promovendo a Agenda 2030 dentro da universidade. E eu queria trazer um pouco agora as iniciativas que a gente teve, né, diante da pandemia e o desenrolar de todas elas. Em março de 2020, né, quando a gente se deparou com esse quadro extremamente delicado, a Universidade de Brasília disponibilizou um edital para que projetos pudessem aplicar e propor realmente medidas de enfrentamento nesse cenário, né, de uma forma que a universidade poderia contribuir para esse momento. Não só projetos, né, da área das exatas foram aprovados, como também o NB 2030 conseguiu um espaço para fazer o projeto Transformação Social em Tempos de Crise, conectando passado, presente e futuro no enfrentamento da Covid-19. Nesse projeto, a gente tentou realmente olhar para o passado e para os problemas que já existiam antes mesmo dessa pandemia. A gente sabe que muitos se acentuaram, mas já existiam. Ter essa análise do presente, desse momento realmente que exige da gente resiliência, e também projetar um futuro e uma saída para esse momento que fosse pautado realmente no desenvolvimento sustentável. Para isso, enquanto um projeto de extensão, a gente se dedicou bastante a disponibilizar conteúdos informativos em um momento que a gente entende que teve muita disseminação de fake news, de interpretações equivocadas. Então, a gente disponibilizou em todas as nossas redes e também da Universidade de Brasília conteúdos sobre os impactos da pandemia e oportunidades de enfrentamento de cada ODS. Então, foram cards, meio que banners informativos, trazendo tanto contexto local, quanto nacional, quanto internacional. Ao todo, foram mais de 124 postagens que trouxeram realmente um parâmetro de como esse cenário estava afetando desde a manutenção das instituições, quanto também da pobreza, da fome e outras temáticas que a gente vê aí na Agenda 2030. Além desses informativos e desses conteúdos, né, a gente trouxe também depoimentos de especialistas, lideranças, ativistas, que pudessem trazer para a gente como a gente poderia passar por isso, quais eram nossas alternativas, e a gente conseguiu aí reunir mais de 40 especialistas extremamente capacitados que falaram numa linguagem acessível, realmente como a gente poderia galgar um novo caminho. E depois, né, no âmbito da frente parlamentar, o NB 2030 também lançou um vídeo sobre qual a importância do estudo dos ODS na universidade. Eu não vou conseguir transmitir agora, mas eu peço que vocês deem uma olhada nesse conteúdo. É bem rápido, mas bem legal, porque trouxe realmente estudantes falando como eles gostariam que a universidade fosse e como a gente pode explorar esse tema dentro dela. Já numa segunda fase desse projeto de enfrentamento da pandemia, o NB 2030, em parceria com a Unesp, realizou o lançamento de um guia Agenda 2030, integrando ODS Educação e Sociedade, que foi um guia que a gente parou realmente para olhar para todo o âmbito da universidade, técnicos, professores, alunos, extensionistas, para que pudessem refletir como eles podem, de forma prática, implementar a Agenda 2030 dentro das universidades. Então, cada ODS tem lá um conteúdo explicando como ele pode ser explorado, o que pode ser feito, que ciências se relacionam com eles, que pessoas e agentes podem se engajar nesse processo. Então, realmente é um guia prático para quem quiser realmente fazer a diferença, consegue acessar, entender ali como ele pode contribuir com esse todo. E só que durante esse processo, né, desse projeto de entendendo os impactos da pandemia, entendendo o que a gente precisava para sair disso através da Agenda 2030, a gente percebeu que aqui no Brasil, e isso se repete em alguns outros países,
alguns problemas que a gente ainda enfrenta não estão dispostos nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eles se associam, mas não estão ali com a devida atenção. Então, a gente fez um processo de reimaginar essa Agenda 2030 e adicionar alguns objetivos que, durante a nossa análise, a gente percebeu que era essencial para alcançar esse desenvolvimento sustentável. Foram 3 ODS alternativos que a gente entende como transversais e necessários para o alcance também dos outros 17. O primeiro é o ODS 18, Igualdade Racial. O segundo é o ODS 19, Arte, Cultura e Comunicação. E o terceiro é o ODS 20, Direitos dos Povos Originários e Comunidades Tradicionais. Eu vou trazer aqui rapidamente o que cada um traz de diferente, mas, claro, tem muito mais coisa que vocês podem conferir no guia, que tem no nosso site, que eu vou passar depois e vocês vão poder conferir. No ODS 18, a gente trouxe pontos de tornar a erradicação de todas as formas de discriminação racial, políticas de proteção imediata para pessoas em situação de vulnerabilidade social, independente de raça ou etnia, que promovam também a garantia, né, de direitos fundamentais e também de atividades básicas essenciais. Também, né, solicitando políticas sólidas e legislação aplicável para promover a igualdade racial e para o enfrentamento do preconceito e da discriminação e ao racismo em todos os seus níveis. E também a garantia plena de direitos iguais aos recursos econômicos, bem como acesso a serviços básicos, propriedade e controle da terra, com a situação dos remanescentes de quilombo e outras formas de propriedade, recursos naturais, e tem vários outros aspectos bem interessantes que tornam esse ODS de igualdade racial único. Já o ODS 19, que trata da arte, cultura e comunicação, a gente trouxe esse aspecto que a gente percebeu pela nossa experiência, né, divulgando essas informações, que é imprescindível que a gente garanta informação de qualidade, verídica e acessível para que qualquer pessoa possa acessar e possa compreender. A gente precisa valorizar também tanto os profissionais artísticos quanto a própria arte e cultura nesse processo de enfrentamento das sociedades e também retirar e desconstruir do imaginário popular que qualifica o que pode ou não ser considerado arte, certos preconceitos que ainda existem, e garantir esse acesso público à informação de qualidade, que eu acho que é essencial dessa parte de comunicação. E o último ODS que a gente tem é o ODS 20, né, dos direitos, a garantia, né, dos direitos dos povos originários e comunidades tradicionais, porque quando a gente estava analisando os impactos da pandemia, a gente percebeu que essas populações estavam sendo duramente afetadas de forma desproporcional, e a gente não pode falar da superação das desigualdades sem pensar a garantia dos direitos desses povos que são negligenciados, né, desde o momento da invasão desse território que hoje a gente entende como o Brasil. Então, a gente tem nesse ODS realmente o acesso, né, e o direito a uma saúde diferenciada, o combate ao racismo e também a promoção do conhecimento sobre essas culturas, a garantia do direito à terra. A gente sabe que hoje os indígenas estão no acampamento aqui em Brasília, justamente porque existe o PL 490/2007, que quer definir um marco temporal novo em relação à demarcação de terras indígenas. Então, assim, no meio de uma pandemia, a gente tem esses povos que são mais vulneráveis a pandemias, viajando até aqui, em situações realmente delicadas, a gente percebe que a situação é urgente. Então, não tem como a gente falar em superar a pandemia, alcançar um desenvolvimento sustentável sem garantir a terra e os recursos naturais dos povos que mais preservam esses recursos. Então, foi um processo bem interessante com esses ODS. A gente teve, principalmente nesse, uma aluna indígena do povo Baré, que contribuiu, um professor da Unesp, Nelson Russo, que fez a revisão, e a gente construiu isso conjuntamente. E agora eu só quero falar brevemente... Mas sim, a gente precisa já encaminhar para o encerramento, desculpa. Ah, perdão. Eu encerro aqui, só gostaria de chamar a atenção para o selo ODS, que é uma proposta de certificação para as universidades que se engajem na Agenda 2030. Muito obrigada, Cíntia. Infelizmente, eu não vou conseguir passar para as palestrantes para a gente ter um encerramento. Eu tenho aí 15 segundos
só para agradecer a presença de todo mundo. Acho que evento online, né, é rápido, precisa ser dinâmico, tem outras salas, mas eu agradeço quem acompanhou a nossa sala, o nosso debate. Muito obrigada e até a próxima. Vocês podem acompanhar todo o nosso trabalho da Frente Parlamentar através do site bsb2030.com.br e também nas redes sociais. E muito obrigada pelo convite e vamos em frente, que 2030 já começou.